mais um episódio do Brandão Cast aqui no Missão Fire. Incrível, com mais de 2.000 pessoas. Um evento, segundo dia do evento, incrível. E eu tô aqui com o meu sócio, meu amigo, sócio do Fire Club, Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo Muito obrigada jóia. pelo prazer de estar aqui com você. Eu que agradeço também a oportunidade, André, de estar aqui nesse evento maravilhoso e de poder participar aqui dessa conversa com você. Eu vi muitas pessoas conversando e falei assim, cara, que oportunidade maravilhosa. Não é E legal? eu agradeço muito pelo convite. Muito obrigado. E ontem, eu acho que teve um pedaço que na palestra do Joel J, ele falou assim, quando a gente faz um podcast, a gente ganha mentorados, né? Porque eu vou ser sua mentorada. Mas as perguntas, o que eu vou aprender com você é muito incrível. Thiago, conta um pouquinho da sua trajetória. Conta sim, André. Então, eu sou casado há 19 anos, eu casei com 20 anos de idade. Casei por amor, tá? A esposa não estava grávida. Que legal, que legal, que legal. E aí eu falo que se eu pudesse casar antes, eu ia ser até emancipado para poder casar mais cedo. Porque eu sou apaixonado pela minha esposa até hoje. Nós temos 3 filhos e eu não fui sempre advogado, né? Eu comecei a minha vida, eu era bancário, trabalhei em Bradesco, Santander e me formei. Enquanto eu ainda trabalhava no banco, um amigo meu falou, Thiago, eu gostaria muito que você fosse meu advogado. E eu expliquei para ele que eu não podia advogar ainda, porque apesar de já ter passado na prova da ordem e tal, eu faltava passar pela solenidade da carteira da OAB. E ele me esperou chegar nesse momento. E eu cheguei e eu falei assim, agora já podemos. Eu estava trabalhando no banco e fiz, por assim dizer, por hobby, o processo dele. Ele ficou tão satisfeito que ele trouxe outro cliente. E depois esse outro trouxe outro. E chegou um momento que eu já não dava conta mais de conciliar uma carreira que estava bancário, era gerente de pessoa jurídica do Banco Santander, e depois advocacia. Então, a jornada estava muito, muito extensa. Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, dormi por volta de meia-noite, para dar conta das 2 jornadas. Eu comecei com a minha esposa. Minha esposa é gestora financeira. E ela falou, Thiago, você não pode fazer isso. Você vai ter que escolher uma das 2 carreiras. E eu sou apaixonado pelo direito. Eu amo ver o direito das pessoas ser valorizado, ser garantido. E eu falo, aonde meu coração vibra é no direito. Então eu falei assim, tá bom, escolho fazer direito. Comecei então a advogar. Fazer direito. Na verdade, e comecei a exercer o direito, né? Que o direito eu já tinha feito. Comecei então a exercer a advocacia. E aí eu não era especialista. E a minha esposa falou, Thiago, você tem que ser especialista. As pessoas não se lembram de quem não é especialista. E para mim essa ideia não casava. Porque eu falava, se eu negar clientes, eu vou ter menos clientes. E depois chegou o dia que eu consegui ter a coragem de negar o primeiro cliente e falar assim, não, eu só faço direito imobiliário. Puxa vida. Primeiro meu coração apertou, para ser bem sincero, tá, André? Ele falou assim, acabei de perder o primeiro cliente. Oh, meu Deus. E aí ele falou assim, então, eu tenho um imóvel irregular. Eu falei, que bom que você tem um imóvel irregular. E aí nasceu aquela, na verdade a coragem já tinha nascido e agora ficou ali consolidado que ser especialista de fato valia a pena. E de fato as pessoas começam agora a procurar, Thiago. Pessoas perguntam por mim, pessoas querem saber quem pode ajudar dentro do direito imobiliário. E aí eu posso ajudá-las dentro da especialidade que eu escolhi atuar. Show, show. E, Thiago, muito interessante isso, porque foi o tema da minha palestra hoje, sobre posicionamento. Nicho e especialização. Aham. Porque a especialização é muito importante para qualquer área que você vai querer exercer. Porque quando você é o especialista, me parece não, eu vejo aqui com o meu ramo, quando você vai se especializar numa coisa, você vai fazer muito melhor e você vai começar a se destacar. E é fácil saber por quê. Quando a gente atua numa área só, a gente estuda só, pelo menos na área do direito, tá, André? Nós estudamos só um nicho, os casos são daquele nicho. Na hora que aparece um problema é do mesmo nicho, a gente vai em eventos do mesmo nicho, livros, pós-graduações, tudo ali, tudo a mesma coisa, a gente vai então expandindo dentro de um mercado menor ou de um universo menor, a gente expande. E fica mais fácil, fica mais simples. E as pessoas conseguem enxergar a gente como autoridade. Lá na nossa cidade, inclusive, às vezes tem situações mais complexas, outros advogados que também fazem direito imobiliário e falam assim, ó, esse aqui eu não faço, mas eu recomendo o doutor Campinho. Recentemente eu fui convidado para poder presidir a comissão do direito imobiliário de Betim.
E assumi, que então, essa legal. posição lá dentro da OAB e faço agora trabalhos para poder orientar outros colegas do direito imobiliário para ajudá-los a superar dificuldades dentro desse ramo e conseguir, então, posicionar e ajudar mais pessoas dentro do direito imobiliário. Que legal, que legal. E é isso mesmo, né? Quando você se... Olha, eu tenho uma frase que é o seguinte: quem se especializa se destaca, quem se Aham, destaca prospera. legal. E isso é a mais pura realidade, porque você, quando está especialista, você. Uma vez eu escutei de um médico falando assim para mim: quem faz tudo não faz nada. Ele fala assim, não faz nada. A minha esposa tentou me ensinar isso em tanto de vezes. Eu não conseguia entender, André. Mas depois eu consegui entender, graças a Deus. Entrou na minha cabeça. Eu E acho que a depois gente tem disso a que vida ter. muda completamente. O rumo muda, tudo muda. Os honorários mudam, tudo muda. Não, porque o que que acontece? Você vai buscar, e isso foi uma questão muito pessoal, e eu falei um pouquinho da palestra, mas eu não entrei tanto nesse detalhe, mas quando eu fiquei doente, eu fui buscar um médico que fizesse a parte, chama mastologista, que era a parte da mama, né? Que era o câncer de mama. E aí ele falou, me buscou, eu fui nesse cirurgião, e aí me falaram assim, olha, essa pessoa, ele é um cirurgião oncológico, Aham. ele não é especialista em... Aí eu falei, mas isso existe? Ele falou, existe. Ele falou, quem faz tudo não faz nada. E aí eu falei, e eu fiquei muito com essa frase de um médico amigo nosso, e ele falou, você tem que procurar uma pessoa especialista, porque isso é uma coisa muito fina. E aí eu, puxa, interessante, eu não tinha ideia disso. E realmente, eu fui operar com uma mastologista, com uma pessoa especialista nessa situação. E eu não precisei nem de plástico. Isso foi muito incrível. Então, é a mesma coisa que eu vejo tanto para o lado contábil como para o direito. Quando você se especializa num ramo, você vai fazer com tanto amor. É claro que a gente precisa ter a visão macro, né? Com certeza, Direito, com certeza. assim como você acabou de me dar uma orientação de direito previdenciário. Isso, perfeito. Mas, quando você vai especializar, você vai saber as minúcias. Aham. Não é assim? Como é que funciona dentro do direito imobiliário? Então, vou dar um exemplo aqui de três. É como se existissem nichos dentro do nicho, né? O direito imobiliário ele é muito amplo também na hora que a gente começa a estudar e a desenvolver, a gente vê que tem muitas áreas para poder serem trabalhadas. Então, na hora que a gente vai tratar de regularização de imóvel, ou na hora que nós vamos dar uma consultoria para uma imobiliária, para um condomínio, pessoa que está perdendo imóvel por dívida e o banco vai levar aquele imóvel para um leilão. É tão importante a gente conseguir entender o problema do cliente de verdade e entregar uma solução real para ele. Ele se sente tão seguro de saber o que vai acontecer, a gente consegue desenhar um caminho onde o processo vai passar. O cliente ele consegue se colocar numa posição de falar assim, ok, eu estou na mão de quem sabe me ajudar de verdade. Nós temos uma política, André, que é o seguinte, sempre fazemos com o cliente uma condição de realidade. Então a gente não vende sonhos. Fala assim, dá para fazer isso? Tem muito advogado que fala assim, isso é causa ganha. No nosso escritório a gente não pratica isso. Não existe causa ganha. Você faz o diagnóstico mesmo. É um diagnóstico. Então ninguém chega no nosso escritório e fala assim, olha, eu tenho esse problema. E a gente já fala assim, eu tenho essa solução. Não é assim. A gente estuda documento, a situação fática, a vida pregressa do imóvel, do proprietário do imóvel, a situação como um todo, montamos um parecer e entregamos. Aí, ok, a gente consegue determinar aonde vamos chegar, as possibilidades também, e nem sempre a resposta é o que o cliente gostaria de ouvir. Entendi. Eu acho que tem muita similaridade com a medicina também. Sim. Às vezes, o paciente Ele quer uma solução ele agora. quer uma solução, mas o que ele vai ouvir do especialista, infelizmente, não é o que ele gostaria. Mas o especialista tem que falar, porque a realidade é aquela, não tem como ser outra. Agora, tem quais caminhos para contornar isso? Aí que entra a especialidade. Fala assim, olha, por causa disso, nós conseguimos encontrar essa e essa solução. Se acontecer algum imprevisto dessa natureza, nós já encontramos aqui atrás possíveis caminhos para poder contornar. Então, nós estudamos, depois construímos o parecer, entregamos o parecer de forma bem consciente e realista, independente do que o cliente gostaria de ouvir, porque não dá para fazer o que o cliente quer, tem que entender o que a situação permite ser feita. Exatamente.
quais são as possibilidades. E as A, B, possibilidades. C ou D. E aí sim o cliente pode tomar a decisão. Você Tomar quer a correr decisão. menos risco, mais risco. Você quer ser mais arrojado, assim como faz uma aplicação financeira. Perfeito, excelente. Você quer ser mais arrojado? Vamos nesse, entendeu? Mas sempre com respaldo legal. Respaldo legal. Boa. Exatamente. E tem cliente que não gosta. Ele fala assim, mas eu queria já saber agora. Ele fala assim, puxa vida. Aí às vezes chega de um outro escritório e fala assim, mas o fulano de tal falou comigo que aí se dá para fazer dessa forma. Eu falei, então, nosso escritório não trabalha dessa forma. E eu prefiro fazer assim. Às vezes a gente perde para ganhar. E acontece muito de clientes chegarem no nosso escritório e falar assim, no outro lugar não deu. Aí, meio que voltando atrás, pede desculpa, fala assim, a gente pode recomeçar? Boa. E conta um pouquinho, que é o seguinte, além de tudo isso, você é pai, você acabou de falar, né? Spoiler, pai de filho. 3. Qual que é a cidade que você tá? Betim? Nós estamos em Betim, Minas Gerais. Muito pertinho de BH, né? Pertíssimo, região metropolitana. Tá, é tipo Guarulhos, São Paulo. Isso. Tá. E aí você tem 3 filhos, uma esposa que já declarou aqui que ama, que é maravilhoso, que lindo. Como é que é equilibrar essa vida profissional, pessoal? Como que é isso? Estar aqui nesse evento, porque você está em São Paulo, você está em São Paulo desde Isso, desde ontem. quinta. E aí, como que é estar longe da família, estar sempre nesses eventos? Como equilibrar tudo isso? Então, eu estava até conversando com o doutor Rodrigo, que é sua esposa, não é isso mesmo? E nós estávamos conversando a respeito disso. Prioridades e a agenda tem que ser uma só. Então, eu não tenho uma agenda para a família, uma agenda para o trabalho, uma agenda para o meu aprimoramento pessoal. É tudo uma agenda só. E aí eu tenho lista de prioridades. A prioridade 01 para mim é Deus. Dentro da minha religião eu vejo dessa forma. A minha família está em segundo lugar, mas é do ladinho de Deus, tá? Saúde. Assim, o dedinho. Isso. Saúde e trabalho. O Joel J até falou a respeito disso conosco ontem, né? Foi. Saúde, família e trabalho. Só que eu coloco Deus aqui um pouquinho antes da saúde. Mas aí eu me preocupo muito de ser um pai presente e de ser um marido companheiro. Boa. Eu erro, falho, mas junto com a esposa a gente constrói de novo novos caminhos. São acordos, né? São acordos. Combinados que se faz. Exatamente. E funciona relação, super bem. Não é? Eu acho que eu tenho... Meu avô era muito religioso, independente da religião, mas ele lia uma Bíblia, eu não sei. Tá até em casa, mas eu nunca peguei, mas assim, não sei se faz parte mesmo, ou se ele escreveu, ou tem falando alguma outra coisa. Mas tem 2 palavras no fim da Bíblia que está escrito assim, paciência e caridade. E ele grifou essa frase, essas 2 palavras, e ele falava assim, esse livro gigante, fala assim 2 palavras no final, paciência e caridade. E ele falava que em toda relação a gente tem que ter respeito. E é verdade, numa amizade, no trabalho, em todas as situações. E toda relação também tem que ter combinados, né? Com certeza absoluta. Que é o acordo judicial, falando do jurídico aqui. O acordo entre marido e mulher é importantíssimo. Às vezes eu estou trabalhando muito. E a esposa fala, Tiago, cuidado, os meninos estão sentindo sua falta em casa. Aí eu mexo na agenda de novo, tiro um pouco de compromisso, jogo para frente, peço os meninos do escritório para poder me ajudar. Vou para casa, fico com eles. Eles são apaixonados por jogar totó. E eles são bons demais de totó. O que é isso? Conta pra gente o que é esse totó. Totó, eu acho que aqui vocês devem conhecer como pembolim, eu acho. Ah, tá. É um futebol de mesa que sim, tem... minhas filhas também gostam. E aí eles gostam de jogar truco. Eles têm 8, 9 e 3 anos. Nossa. Imagina só a festa que ela é em casa jogando truco. Você conhece truco? Conheço. Joguei na época da faculdade, faz tempo que eu não jogo. Eles gostam. Eles são muito competitivos. E aí eles querem sempre ganhar. E jogo de tabuleiro. Meu menino adora jogar Monopoly, Banco Imobiliário. E a gente joga muito. Vou te dar uma dica para você comprar um jogo de tabuleiro. War, excelente, de guerra, né? De guerra. Perfeito. É muito legal. Minha filha de 11 anos, ela estava aqui. E a gente foi viajar agora no final, nas férias. E a gente levou. Então, toda noite a gente jogava War. E é muito interessante, porque estavam 4 meninas. Uma é mais arrojada. E é mais ou menos nisso que a gente está falando. E aí ela queria comer
ela pegava o desafio e ela tem tinha que ela ia chegar prima logo, doida, acabar, entendeu? ganhar. Aí a outra tinha o desafio, mas ela ia toda cautelosa. Então é muito legal porque é um jogo muito dinâmico e ao mesmo tempo raciocínio, estratégia, o que você quer fazer. E tem tudo a ver com a nossa vida, né? Tudo a ver. Tudo a Com o ver. nosso trabalho, com o estudo, a estratégia de estudo, com tudo isso, né? Tem tudo a ver. Que Verdade. legal que você gosta. Gosto demais. Gosto Então, uma demais. dica, War. War. Vou chegar em Tem casa e falar com a vários, esposa já. tem dois, tem um mais fácil, tem uma coisa, procura na internet, porque aí, isso aí minhas filhas, senão eu te pago a dica com elas. Excelente. Excelente. E que mais? Vocês têm os pais? Tem meus pais vivos, me apoiam. Os pais da minha esposa são meus segundos pais. Meu sogro e minha sogra, no caso, né, me adotaram de verdade. E eu sou muito grato. Eu sempre falo que família, meu melhor programa é família, sempre. Ah, que legal. Então, a festa, final de semana, almoço na mesa, conversar do dia, falar da escola, meus pais, ver como que eles estão, ajudar dentro das necessidades deles, eles comigo também. É um espetáculo. Família, para mim, é literalmente Porto Seguro. Se o negócio tá ruim, família. E a família que eu vejo primeiro é minha esposa e meus filhos. Então, tem que estar lá. Ah, tá ruim, vamos para casa, vamos abraçar a esposa, vamos dar um beijo nos meninos e vai dar tudo certo. É mais ou menos igual o Joel falou, né? Tá tudo ruim, lembra dos meninos, dá mais força, tem mais energia. Exatamente. E dá certo. Dá certo. E, Thiago, nessa sua trajetória, qual foi o maior desafio? Eu penso que o meu maior desafio, de verdade, apesar de eu querer muito advogar, foi dar o passo do empreendedorismo ao invés daquela segurança do CLT, que a pessoa que trabalha com carteira assinada, ela tem uma segurança que hoje eu vejo como uma pseudo-segurança. Tem o salário todo mês, bonitinho. Se você morcega, tem um salário. Se você trabalha muito, também tem um salário. E o empreendedor não é assim. O empreendedor, ele precisa todos os dias vender. Outro tema que eu estava conversando com o Rodrigo agora há pouco. Vender, vender o tempo inteiro. E é vender com responsabilidade. Então, o meu maior desafio foi conseguir enxergar o empreendedorismo como sendo mais valioso para aquele momento e substituir pela CLT e depois me manter no empreendedorismo. Em julho, agora, eu completei 10 anos de abertura do escritório. Eu sou muito grato a Deus por ter dado aquele passo que eu chamo um passo de fé, porque eu tinha, apesar de eu ter alguns clientes, o salário, por assim dizer, que não é salário, né? Mas as retiradas do escritório não compunham o salário que eu tinha no banco. E foi, assim, um passo de muita fé. Minha esposa me apoiou muito. Ela é gestora financeira, já falei, né? Então a gente tinha uma reserva financeira para poder acobertar se precisasse, mas graças a Deus a gente nunca precisou mexer naquela reserva. Que bom. Mas foi um passo de muita fé. Mas eu acreditava em uma coisa que era o seguinte, André. O que eu entrego é muito valor para quem recebe. Então, ia muito além de dinheiro, muito além de honorários. Eu vejo o meu trabalho de verdade como quem está do lado de lá precisa do que eu vou entregar. Qual vai ser a transformação que você Qual a vai causar, né? transformação? E eu choro junto com os clientes quando a gente consegue uma liminar, dando aquele direito que estava sendo privado, ou então quando tem um direito que está sendo conflitado com outro e a gente consegue determinar de quem que é o direito de verdade. Quando a gente tira um imóvel de leilão e a pessoa que estava lá com a casa dela perdendo sono, família desintegrando, e a família vem e começa a chorar com a gente no escritório, aquela satisfação. Eu vibro com o cliente como se fosse eu, como se fosse minha mãe, como se fossem minhas irmãs. Então eu sou completamente interessado em resolver aquele problema da pessoa. Boa. Isso é muito legal. Você primeiro tem que mostrar interessado para depois ser interessante. Você tem que se mostrar interessante para depois interessar. Não, ao contrário. Primeiro interessado para depois ser interessante. Porque primeiro você precisa ouvir a pessoa, né? Ouvir a dor, né? Quando você escuta a dor da pessoa, você fala, puxa, você já começa a articular, olha, peraí, fazer isso. Então, você consegue, e com os anos a gente vai ficando mais craque, né? Fazer diagnóstico nisso, Agora, né? um outro desafio, se eu posso falar do outro desafio, é o seguinte. Claro. CLT a vida inteira, mudo para empreendedor. Primeiro empreendedor me enxerga assim. E agora, o maior desafio que eu estou
transitando por ele, é virar a chave do empreendedor para o empresário. E dentro da minha cabeça funciona assim, ó. Antes o escritório funcionava só comigo. E aí nós começamos contratações e já existe um time. E eu entender que o escritório precisa funcionar a despeito de mim, mesmo que eu não esteja, mas com a supervisão, gestão, administração, estratégia, liderança. Então essa virada de chave de entender que eu não preciso estar lá. O Fire Club fez isso por mim em uma boa escala. Primeiro porque nós temos muitos eventos e geralmente são eventos de 2, 3 dias. Eu entrei no Fire em novembro e aí eu estava conversando com alguém, acho que foi numa palestra, e o Johnny falou assim, se você não pode ficar fora do seu negócio por 2 dias, que negócio é esse? Ou que empresário é você? E eu coloquei a mão na consciência e falei, para onde que eu estou indo? Ele fala, né, que a gente se você não consegue, você é um incapaz, né? Se tudo depende de você, tá errado, né? Tá errado. As coisas têm que andar sem você. Isso. Tem que ter pessoas capacitadas, eu tenho que treinar lideranças. Então, eu comecei a treinar a liderança, usei as mentorias do Fire, então trouxe, eu esqueci o nome das pessoas agora, mas eu trouxe gente de gestão, gente de liderança, gente de marketing, gente de venda e posicionamento nas redes sociais. E o que eles nos trouxeram, comecei a colocar a aplicação, exercitava, funcionava, mudava, exercitava, funcionava, mudava. Chegamos num modelo que hoje eu consigo sair com muita tranquilidade para férias, para evento. Acontece alguma coisa ou outra, eles me ligam, mas está tudo bem, já tem um plano de contingência, já está tudo certo. Então, são os maiores desafios para mim, dentro desse período aí dos 10 anos de advocacia, foram esses. Primeiro, empreender. Depois, nichar. Depois, conseguir ter a cabeça de empresário. Mas isso como diz o Joel J também. Ele fala o be hug, né? Be hug. Onde eu tô, e aí depois, na hora que você chega, aonde eu quero chegar? Aonde eu vou. E aí, de novo, aonde você chegou e aonde você quer chegar. E é isso, e esse é o ciclo da vida, né? A gente não pode ficar estático. Ah, tá tudo bem. Não tá. Se eu cheguei aqui, qual o próximo passo? Qual o próximo nível que eu quero ir? E isso é muito legal. E estar nesse ambiente faz toda a diferença. Faz mesmo. Com a máxima certeza. Vamos chegando ao final. Agradeço muito eu também a sou todo grato. O conhecimento que você me deu aqui. Nossa, fantástico, sobre direito imobiliário. E conhecer um pouquinho da sua vida, da sua rotina. E eu estou muito grata de ter você como sócio dentro do Fire Club. Prazer, meu. Muito obrigado, Valéria. Se eu pudesse posso dar um recado para quem assiste a gente? Dá um recado e dá uma dica sobre direito imobiliário. Excelente. E não esqueça também de colocar a sua rede social. Opa, a rede social é @campinhoadvocacia ou @soutiagocampinho. E Campinho é diminutivo de campo de futebol mesmo, é meu sobrenome, tá? Que legal, que legal. Então, dica, você que é um empreendedor e está na fase de transição ou quer empreender, pode ir sem medo, contanto que você tenha um objetivo e não desista desse objetivo. Mesmo nos erros, trace nova rota e continue, porque é muito válido e é muito bom. Direito imobiliário. Nunca faça nada que tenha um imóvel sem antes consultar um especialista, porque apesar de parecer que está tudo bem, quando se faz uma consulta, pode ser que não esteja, e isso pode te trazer sérios problemas. Então, consulte sempre o especialista. De preferência, o Thiago. Muito obrigado. Até o próximo convidado. Muito obrigado.